Glória a Deus, amém. Deus abençoe os irmãos, todos que contribuíram com alegria, amém. Glória a Deus, boa noite, irmãos, graça e a paz, amém. Glória a Deus, quantos estão animados, diga aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus Ele é poderoso e Ele está aqui nessa noite para nos abençoar, para nos fortalecer, e eu tenho certeza que Ele tem algo para falar ao teu coração. Quantos aqui estão com o coração aberto, coração disposto a ouvir a voz do Espírito Santo? Diga amém. Amém? Então nesse momento você vai fazer algo, você vai levantar a sua mão direita para o céu e você vai dizer assim, como se você estivesse acenando, faz assim, diga assim: bem-vindo Espírito Santo, bem-vindo Espírito Santo, aqui nesse lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Amém? Dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Irmãos, essa noite, algo tocou no meu coração essa semana. Logo no começo desse mês, o pastor Samuel, ele ministrou. Se tiver alguém lá fora, por favor, chama o pessoal para entrar, para compartilhar a palavra de Deus, amém? Fala para o pessoal, amém? Que nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. Depois, no final, conversa com seus irmãos, fale com seus irmãos, mas esse é o momento de você ouvir a palavra de Deus. E ele falou sobre Elias, no começo do mês, e falando como Elias ficou com a alma deprimida, ficou triste, abatido durante um momento. Um homem tão poderoso, um homem que parou de chover, fez chover, orou e a chuva parou, mas ele teve um problema na sua alma. E eu quero estar falando nessa noite sobre algo que às vezes a gente não prega muito, é sobre cultivar uma comunhão com o Espírito Santo, amém? O que é cultivar? Para você cultivar alguma coisa, você precisa o quê? Cuidar. O que é um cultivo? Você cuida. Você planta algo, mas você tem que cultivar, você tem que regar, você tem que adubar, você tem que aguar ali, jogar água, tirar às vezes as pragas, muitas coisas. Então a gente tem que ter esse cultivo, essa comunhão íntima com o Espírito Santo, amém? Quantos concordam, diga amém. Então, irmãos, por quê? Nós somos, às vezes a gente fala na ordem contrária, a gente fala, nós somos um corpo, temos uma alma e um espírito. Não, você é um espírito, amém? Você é um espírito. Você é um espírito onde Deus, você fala com Deus, através do seu espírito. Você é uma alma, você tem uma alma e você mora num corpo. Você mora no corpo, é nessa ordem aí. Então a Bíblia diz que Deus, Ele não fala com a nossa carne. Deus não fala com a sua carne. Porque a Bíblia diz que na nossa carne não habita bem algum. A sua carne não habita bem algum. A sua carne, ela quer descanso, ela quer comida, ela quer conforto, ela gosta do pecado. Nossa carne foi corrompida pelo pecado. Então ela não gosta de comunhão com Deus. A nossa carne, ela não gosta de ter comunhão com Deus. Então a nossa Amém. Então você precisa o quê? Dessa intimidade, ela precisa ser cultivada.
Então, toda intimidade, ela precisa ser percorrida. Toda intimidade, ela não nasce da noite para o dia. Eu não conheço uma pessoa hoje e me torno íntima com ela. Eu conheço uma pessoa, tudo bem, muito prazer, ficou íntimo daquela pessoa? Não. Porque intimidade é o que é? Ela deixa rastros, ela tem que ser trilhada, ela tem que ser trabalhada, tem que ser percorrida. Intimidade demora tempo. Por isso que quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele começa a percorrer esse caminho de intimidade. Ele conhece, ele recebe Jesus na hora, ele recebe a salvação é instantânea. Mas a intimidade com o Espírito Santo é o tempo. É o tempo que vai te dar essa intimidade com o Espírito Santo. Demora um tempo. E na medida que você tem intimidade com alguém, você começa a criar o quê? Vínculo com aquela pessoa. E aí, quando a gente cria um vínculo com a pessoa, a gente deixa algumas reservas. Você já viu quando você não tem muita intimidade com a pessoa, você fica meio que, não, eu tenho que me policiar, porque eu não tenho intimidade com essa pessoa. Mas quando você tem intimidade com essa pessoa, você baixa a guarda. Aí você brinca, você se solta mais. É assim ou não é? Só quem tem intimidade. Fala, não, fulano ali eu não conheço muito bem, eu não tenho intimidade com aquela pessoa. É assim. Então, não tem como você ter intimidade com Deus, presta atenção, vindo às vezes só num domingo na igreja. Tem muita gente que fala, eu tenho intimidade com Deus, mas ele só vem no domingo na igreja. Que intimidade é essa? Quando ele vem muito rápido, às vezes chega atrasado, às vezes sai até antes da hora, né? Antes de começar, chega atrasado. Tem gente que nem fala, olha, eu leio a Bíblia, fala, abre a sua Bíblia em Mateus, agora no sentido, Mateus capítulo 15, versículo 5. Aí o que ele faz? Ele lê só hoje. E acabou. Como é que você vai ter intimidade com o Espírito Santo desse jeito? Como é que você vai ter intimidade com alguém se você não tem contato com essa pessoa? E tem gente que nem traz a Bíblia, sabe por quê? Fala, não, hoje eu tenho a Bíblia minha online, a minha Bíblia aqui tem um aplicativo. Ou às vezes você fala, não vou nem levar a Bíblia mais, porque agora eu já tenho aqui no telão. Então não tem nenhum momento, você às vezes não tem nenhum momento com o Senhor, você não tem um momento com a palavra de Deus. Você tem tempo para todas as coisas no mundo. Você tem tempo para as amizades, isso não é ruim, não estou falando que isso é errado, mas entenda, você tem que ter as suas prioridades. Você quer ter contato com Deus, você só pode ter contato com Deus através da pessoa do Espírito Santo. Não tem outro meio, não tem uma mágica, um passe de mágica para você ter essa intimidade, a não ser com o Espírito Santo, a não ser pela palavra dele. Então a gente tem que avançar, querer ser íntimo com o Espírito Santo. Para a gente se relacionar, quem tem que dar esse start, esse ponto de largada é você. Quantos aqui querem ter intimidade com Deus? Diga amém. Amém? Às vezes tem pessoas que falam assim, agora eu vou. Alguém traz uma água para mim, por favor? Uma água? Oh glória. Não foste tu que revelaste, mas o Espírito revelou a ti. Amém? Não fosse a tua carne, não é sangue, mas é o Espírito. Aleluia. Vem ali. Amém. Então, irmãos, o que acontece? Essa comunhão, a gente precisa, porque para a gente se tornar íntimo com alguém, você precisa de ter algumas particularidades. Eu vou falar sobre isso. O que é particularidade? Por exemplo, você me conhece aqui. Você me conhece aqui, mas eu tenho particularidades dentro da minha casa, que só quem mora na minha casa é que conhece essas particularidades. Você está entendendo? Às vezes tem particularidade na sua casa, que eu falo, não, eu não faço isso não. Às vezes eu tenho algumas particularidades na minha casa, você fala, de jeito nenhum eu faço na minha casa. Mas são particularidades.
Por exemplo, eu tenho uma mania lá em casa. Eu levanto de manhã, já arrumo a cama. Primeira coisa que eu faço, levanto, arrumo minha cama, é religioso, aquilo ali. Aí eu termino de fazer o almoço, são particularidades que eu tenho lá dentro da minha casa. São particularidades, às vezes você não faz isso. Mas eu tenho essa particularidade na minha casa. Aí eu tenho o que? Outra particularidade. Tem gente que termina o almoço, ele pega aquelas panelas, tudo, põe tudo dentro da geladeira, a panela. Enche a geladeira de panela. Não estou falando que está errado, não. Tudo bem, tranquilo, pode fazer isso. Mas eu já tenho uma particularidade. O que eu faço? Eu tiro uma por uma e põe nas vasilhinhas, tudo quadradinho, coloco tudo na geladeira. Uma particularidade que eu tenho. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então isso é algo, né, são particularidades. Eu lembro uma vez que eu fui na casa de um irmão, morava no interior, e eu nunca vi uma coisa tão interessante. Primeira vez que eu vi assim, adolescente, assim, criança, brigando para tomar banho. Eu não entendia aquilo, porque todo mundo fala, fulano vai tomar banho, tá, já vou, aquela coisa. E aí, lá era assim, eu vou primeiro tomar banho. Aí eu não entendi aquela particularidade que tinha ali naquela casa. Aí depois eu fui entender. Por quê? Porque tinha uma toalha para todo mundo, era 3 filhos e o pai e a mãe. Era uma toalha. Então quem queria pegar a toalha sequinha, ele ia banhar primeiro. O último que ficava, pegava a toalha naquele estado crítico, né, irmão? Imagina. Particularidade. Aí eu lembro que eu peguei e falei para ela assim, fulano, ô irmã, mas por que você não compra outra toalha e tal? Ah, não, para gastar sabão? Para ficar aquele monte de toalha lá esparramada. A particularidade dela. Amém? Não está nada errado, mas é uma particularidade. Né? Tem gente que não está nem aí, ele vai lá, vai escova o dente, fala, ih, minha escova quebrou, vou pegar de mão. Tem gente que fala, que nojo, né, de pegar. Mas tem pessoas que não tem nem problema. Eu tinha um problema sério lá em casa com o Josmar, de que eu tinha que botar, porque se pegar a minha escova, acabou, eu jogo fora. Só se eu estiver enganada. Né? Eu já fiz, aconteceu já isso, irmão. Porque às vezes eu peguei assim, uma rosa mais clara e uma meia lilás para o Josmar, e ele não distingue, o homem não distingue, rosa e lilás, esses trem, não dá, irmão, não bate, né? E eu, na minha ignorância, peguei e coloquei. Aí eu lembro que eu fui pegar minha escova, e minha escova estava molhada. Eu falei, mas não escovei meu dente. Eu falei, Josmar pegou minha escova. Eu, ai, meu Deus. Aí ele, não, esses micróbios, aí hora que... Mas tem, sabe como é que é? Ele não estava nem aí. Mas o negócio, irmão, são particularidades que a gente tem. Então, o Espírito Santo... Minha neta fazendo isso, misericórdia. O Espírito Santo, ele tem esse desejo, né, de provocar essa coisa conosco. A nossa vida espiritual, a gente precisa conhecer. E eu quero ler a palavra de Deus nessa noite em Mateus, no capítulo 15. São coisas que às vezes atrapalham, às vezes a gente ter essa intimidade. São coisas, às vezes, irmãos, que nós temos tradições, nós temos crenças, nós temos verdades que nós acreditamos naquilo. E isso, às vezes, atrapalha a nossa comunhão com o Espírito Santo. Mateus capítulo 15, versículo 1, diz assim, então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, por que transgride os teus discípulos a tradição? Diga tradição. Fala tradição, irmão, me ajuda. Tradição. Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu, por que transgredis vós o mandamento? Diga, mandamento. Sabe o que eles estavam seguindo? Tradição. E deixando o quê? Um mandamento. Aqui, de Deus, ele falou, por causa da vossa tradição. Vocês estão deixando de servir o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Olha, porque Deus, ele ordenou, mandamento é ordem. Ele ordenou, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser o seu pai e a sua mãe, será punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser ao pai ou mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim? E assim invalidaste a palavra, e jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa
tradição. Aqui, sabe o que Jesus estava falando? Que os fariseus, gente, os fariseus eram um pessoal muito inteligente. Os fariseus, os escribas, às vezes a gente olha assim, os fariseus, os escribas eram pessoas más. Não, eles eram pessoas excelentes, eles eram pessoas de muita sabedoria na palavra. Mas Jesus, ele é extraordinário, irmão. Jesus é além, ele é extraordinário, Jesus vê além. E eles estavam reparando o quê? Os discípulos vinham, não lavavam as mãos para comer. E ele disse, por que o senhor não repreende? E o Senhor fica repreendendo a gente, quando a gente fala das nossas tradições, o Senhor vem contra as nossas tradições, ele diz, por que vocês não honram seu pai e sua mãe? Ele diz, nós honramos. Não, sabe o que eles estavam fazendo? Eles deixavam de ofertar ao Senhor, ou melhor, eles ofertavam na casa de Deus, e deixavam de cuidar do seu pai e da sua mãe, porque tem uma tradição, você tem que cuidar do seu pai e da sua mãe, sustentar seu pai e sua mãe. Aí a desculpa deles era o quê? Não, eu não posso ajudar minha mãe, não posso honrar minha mãe, meu pai, eu não posso cuidar da minha mãe e do meu pai, porque eu tenho que ofertar na casa do Senhor. E Jesus falou, isso não está certo. Você tem que ofertar na casa do Senhor, mas você tem que honrar, cumprir o mandamento. Cumprir o mandamento. Isso era tradição, porque eles estavam preocupados com tradições. Irmãos, quantas vezes nós estamos preocupados com tradições? Quantas tradições nos afastam do Espírito Santo? Quantas coisas estão impregnadas na nossa vida, tradições religiosas. Irmão, tem gente que até hoje tem 30 anos de crente, ainda vai lá na festa da Trindade. Aí você diz, pastor, é verdade? É, irmão, tradição, porque minha mãe, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu foi, eu tenho que ir também. Tradição. São tradições que a gente tem. E a gente se apega nessas tradições. E impede que o Espírito Santo venha trabalhar nos nossos corações. A gente tem as nossas crenças. Não estou falando que tradição é errado, não, irmão. Crenças, né? Mas a gente precisa, irmão. Tem gente que até hoje é crente, qualquer coisa errada, ele vai lá e bate na madeira. Para quê? Não, para espantar os mal-olhados. Crente, crenças. E isso impede a atuação do Espírito Santo na nossa vida. São verdades na nossa vida, são coisas, a gente precisa, tem verdades que nos mantêm firmes, é verdade, tem crenças, tem tradição. Aí eu, por exemplo, eu tenho a tradição, nós temos a tradição, lá em Minas, irmãos, morei muitos anos em Minas, meu marido era mineiro, aí o que acontece? Era uma tradição, todo mundo, era um ritual, todo mundo ia na feira, comprava uma galinha caipira, fazia um quiabo com angu, era todo domingo, a tradição. É ruim? Não, é bom. Então, mas a gente precisa ver que essas tradições, não é algo negativo, mas tudo aquilo, os fariseus ali, eles colocaram a tradição acima da palavra de Deus. O problema é a gente colocar as tradições acima da palavra de Deus, tirando o quê? O efeito da palavra de Deus na nossa vida. Você não pode fazer isso, as suas crenças, você tem que crer. A Bíblia diz que os fariseus, eles tinham aquelas vestimentas, eles tinham aquela você pode ir lá no Israel, lá aqueles judeus, eles têm as tradições, tem lá aparecendo um xaxim, né, na cabeça, aquele cachimbo, tudo tem um significado ali. As tradições, você sabe que quando eu fui lá em Israel, eu lembro que tinha uns que tinham umas feridas, não é aquele que coloca lá, que fica orando, não. Eles tinham umas feridas assim. Eu falei, mas por quê? Eu lembro que eu falei para o pastor uma vez, por que uns deles têm as feridas? Sabe por quê? Porque eles andam assim, ó. Aí a pessoa que anda só assim, de repente ele está ali, puf, bate a cabeça. Então ele machuca a cabeça. Por quê? Porque ali ele falava assim, poxa vida, aquele homem ali é santo. Porque ele anda de cabeça baixa para não olhar para nenhuma mulher. Aí ele está andando assim, para não olhar, porque ele é santo demais. São tradições. Então, para ele, quando tinha aquela testa lá machucada, ele fazia questão de mostrar a testa machucada, né? Eu sou santo demais, aqui, ó, olho só para baixo, eu não peco.
as tradições. E isso, muitas vezes, é contrário. Tanto eles carregaram a tradição, eles falavam tanto do Messias, que o Messias ia vir, que Jesus ia vir, que o Salvador de Israel, o rei, ia salvar a nação de Israel. Quando Jesus veio, se revelou diante deles, o que aconteceu? A tradição cegou eles, não deixou eles ver. Quantas pessoas hoje, irmãos, são cegas espiritualmente por causa da tradição. Jesus quer se revelar a você como Salvador. Jesus quer se revelar a você como Senhor, como seu curador, seu libertador. Mas a tradição é muito grande e impede aquilo que Deus quer fundamentar você na palavra de Deus, quer que você tenha os fundamentos. Irmãos, hoje nós estamos vivendo tempos tão difíceis, com tanta tendência doutrinária. Não sei se vocês veem, é tão fácil as pessoas ficar com cabeção daqui para ali, porque um dia você olha lá, é uma igreja de um jeito, outro dia outra, pastora, lá está bombando e não sei o que. Irmãos, a gente tem que entender que a gente tem que andar pelas verdades da Bíblia, amém? A gente não pode andar pelo modismo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que torna a palavra de Deus viva e eficaz. Se você pega essa Bíblia aqui e lê, como a letra, a Bíblia diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Mas se você não tiver o Espírito Santo para revelar, você precisa do Espírito Santo para ele revelar essa palavra para você, as verdades de Deus, as doutrinas de Deus, as verdades do Senhor. Então, isso é muito importante, né? Porque, às vezes, você ouve a palavra de Deus e não consegue compreender. Por quê? Porque, às vezes, você não se expõe à palavra de Deus. Hoje, você está se expondo à palavra de Deus aqui. Você está abrindo o seu coração para ouvir a voz de Deus. Você está se expondo à palavra de Deus. Mas aí você recebe o quê? A luz da palavra de Deus. Estou entendendo agora que as tradições, que as crenças, minhas verdades, né, não pode ser absoluta. A minha verdade tem que ser na palavra, a minha crença tem que ser na palavra de Deus. Eu não posso seguir tradições, às vezes elas são boas, mas eu não posso colocar as minhas tradições acima da palavra, porque isso impede o quê? Eu ter a revelação do Espírito Santo e Ele falar comigo. Você está entendendo? Então a gente precisa. Então, às vezes você vem aqui hoje e passa a semana toda sem ouvir a palavra de Deus. Eu não sei vocês, no meu tempo, que não tem muito tempo, graças a Deus, tinha um negócio que chamava assim, caixinha de promessa. Quantos já viram caixinha da promessa? Ainda existe? Existe ainda? Existe, irmão? Irmão do meu tempo, né? Existe, pastor, existe. Então, o que é a caixinha de promessa? Ela só tinha promessa. Aí, tipo assim, eu não li a Bíblia hoje, vou ver o que Deus vai falar para mim. Aí ela pegava, é só promessa, né? Só promessa. Eu lembro que o pastor um dia falou assim, Leni, eu vou fundar a caixinha do chicote, né? Uma promessa e um chicote. Uma promessa ninguém quer, né? Isso aí ninguém vai comprar. Mas é isso aí. Mas a gente tem que se expor, para que Deus venha arrumar a nossa casa. Esses dias nós tivemos o quê? Um seminário aqui, colocando a casa em ordem. Irmãos, a gente precisa colocar a nossa vida espiritual em ordem. Você tem que colocar a sua vida espiritual em ordem. Você precisa de uma faxina, como se fosse na sua casa. Irmãos, eu duvido, se você fica 1 semana, 2 semanas sem lavar o seu banheiro, o que vira lá? Fazer um teste um dia. Falar para a Patricinha fica 1 mês sem lavar os banheiros. Tem gente que vai falar assim, pastora, o banheiro está insuportável. Não tem ninguém para limpar. E às vezes nós estamos assim. Porque a gente não faz uma faxina espiritual. E quer que o Espírito Santo fala conosco, com tanta sujeira. Ele fala, deixa eu limpar. Aí ele quer tirar a faxina, ou fazer a faxina. Mas às vezes a gente quer deixar Deus fazer essa faxina dentro da gente. A gente não quer. Porque essa faxina tem que ser diária. Todos os dias. Deus me limpa. Senhor me purifica. Me limpa. Tira alguma coisa ruim. Tira alguma coisa negativa que tem dentro de mim. Todos os dias, irmão. Todos os dias você tem que pedir para Deus
para Deus tirar isso dentro de você, alguma coisa. A pior coisa, irmãos, que eu fico vendo, que eu me coloco, hoje mesmo na hora que eu estava no cântico aqui, porque eu sou muito intensa na palavra de Deus, irmão. Em tudo da Bíblia, irmão, tudo aqui que eu venho na igreja, eu sou muito intensa. Quando eu venho para adorar a Deus, eu adoro mesmo, eu louvo, eu glorifico, eu fico ali, ó ali, atrás ali, ó, pode acabar, e eu estou ali na presença de Deus, porque eu sou intensa nas coisas de Deus, eu sou muito intensa nas coisas do Senhor. Então quando estava ali, cantando aquele, Ele é a glória, o Espírito Santo falou tanto no meu coração, ele diz, olha, se apaixone por mim, se apaixone, Ele é a glória. Eu falei, Senhor, que coisa, começou a arder meu coração. Irmãos, a pior coisa que tem, sabe o que é? É quando você chega diante de uma pessoa, você vai num comércio, e o atendente chega, você chega para comprar alguma coisa, e o atendente está assim, ó, com o celular na mão. Aí você entra, você procura, e o atendente está lá, nem liga para você. Aí você fala, onde é que tem uma roupa assim, ou um produto assim? Eu acho que naquela prateleira ali deve ter. Procura aí que você vai achar. Um atendente fazer isso. Um professor ruim. Um professor que odeia uma matéria, ele está lecionando aquela matéria. Ele fala aquilo tecnicamente, faz ali na técnica. É pior aula. Isso é bom quando ele é um pior professor para lecionar. O pior quando ele não gosta de você também. Ele é ruim para aquela matéria e ainda não gosta de você. Aí você está frito, né? Por que isso acontece, irmãos? Às vezes o Espírito Santo está querendo falar conosco que você está ignorando. O Espírito Santo está querendo te servir. O Espírito Santo está querendo falar algo com você e você ignora o Espírito Santo. Por que isso está acontecendo? Você está adorando, você não está aqui, você não adora. Você está aqui, mas o Espírito Santo está longe, seu pensamento está longe, irmão. Está longe da adoração, está longe de servir a Deus. Você está olhando o irmão, você está olhando isso, você está olhando aquilo. Sabe por que está faltando em você? Paixão. Você não é apaixonado. Por isso que você não é cheio do Espírito Santo, porque só é cheio do Espírito Santo quem é apaixonado. Você precisa se apaixonar. Pior coisa, irmãos, é você chegar diante de uma pessoa, de um profissional, e ele não ser apaixonado. Você chegar diante de um médico, e você chegar lá e sentar, e o médico olhar para você e olhar, o que você está fazendo aqui? Olha, doutor, eu vim aqui que estou doente. Não, doente eu sei, mas o que é grave, o que é, e não olha para a sua cara. Tem muita gente que está tratando o Espírito Santo assim, e aí reclama da vida. Não cresce espiritualmente, não tem intimidade, não cresce no Espírito, não flui, tem um espírito de crítica terrível, nada para ele está bom, nada para ele serve, ele não está contente com nada, porque não tem paixão. Esse é o grande problema, essa é a grande diferença do Espírito Santo e nós, porque o Espírito Santo, ele é apaixonado em revelar Jesus na nossa vida. O Espírito Santo, ele deseja revelar o Espírito Santo, ou Jesus na nossa vida. Ele quer revelar o Pai, ele quer revelar a palavra. O Espírito Santo, ele ama o Pai, ele ama a presença do Pai, ele quer que a gente seja cheio da presença dele. Ele quer que você seja cheio da unção, Ele quer que você seja cheio da alegria do Espírito, Ele quer que você seja cheio dos dons do Espírito. Ele quer, irmão. Ele não quer só chegar na sua casa e te visitar, não. Ele fala, vou fazer uma visita, não. Ele quer habitar na sua vida, amém? Tem gente que fala, Senhor, o Espírito Santo me visitou hoje. É? Ele não habita em você, ele não mora com você, não? Quer dizer, tem alguma coisa errada. A gente precisa, o Espírito Santo precisa habitar.
Porque Ele quer manter dentro de nós, quer transformar a nossa vida, Ele quer manter esse óleo fresco, Ele quer manter esse vinho novo em nosso coração, Ele quer encher a gente de amor, Ele quer que você se apaixone por aquilo que Ele é apaixonado, amém? Ele quer, o Espírito Santo, Ele quer que você se torne apaixonado em servir a Deus. Ele não quer simplesmente que você faça uma coisa mecânica, tudo que você faz é com paixão. Irmão, se você fazer algo sem paixão, irmãos, é a pior coisa que tem. Se a gente falar para você, recolhe essas cadeiras aqui, se você fizer sem paixão, você vai pegar cada cadeira e fazer plá, plá, plá. Mas se você faz com paixão, você faz, tá. Você pega ali aquelas essas capinhas com paixão. Onde é que é? Você guarda paixão, irmão. É o que está faltando na igreja hoje. Estou falando nós, eu falei igreja, paixão. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida é fazer você se apaixonar por Jesus. Primeira coisa, você se apaixona por Jesus. Quando você fala Jesus, você já desmancha o seu coração. Você já desmancha, porque Ele faz você se apaixonar. Porque onde está o Espírito Santo, irmãos, olha, não sei vocês, mas quando eu entro aqui, esse ambiente aqui, quando começa a adoração, quando começa a dizer a palavra de Deus, esse ambiente aqui, irmãos, se enche de amor. Para mim, eu sinto isso. Amém? Se você não sente isso, irmão, tem alguma coisa errada contigo. Você tem que encher, esse ambiente tem que encher de amor. Você tem que se apaixonar pelas vidas, apaixonar pelas pessoas. E o Espírito Santo é que te faz apaixonar por Jesus. Amém? É o Espírito Santo. Então, eu fico vendo assim, olha, eu olho para mim hoje e fico assim, vendo eu servir a Deus. Quem diria que me conheceu, quem diria que eu estaria aqui hoje? Quem diria, irmão? Quem diria, irmão, que servindo a Jesus, consagrando a minha vida a Jesus, irmão, quando eu acordo no domingo, ou qualquer dia eu falo, Jesus, hoje é um dia maravilhoso, é um dia de ressurreição. Para mim, domingo é ressurreição. Eu lembro da ressurreição de Jesus. Ai, Jesus ressuscitou. É hoje, é domingo, glória a Deus. Eu já começo a me preparar, eu já começo a ouvir. Hoje, irmãos, eu li tanto a palavra de Deus, eu ouvi tanto de Deus, que eu falei, Jesus, não vontade assim de botar um megafone e sair falando de tanto que o Senhor é maravilhoso. Amém? O que é isso? Você é paixão. E eu já estou apaixonado por esse Jesus, por esse Espírito Santo, já tem quase 50 anos. E cada dia essa paixão, sabe o que acontece? Ela está cada dia um fogo dentro de mim. Aleluia. Você tem que ser assim também, irmão. Se não for assim, está alguma coisa errada. Você não está cultivando essa amizade com o Espírito Santo. Você tem que ser essa pessoa apaixonada, essa paixão. A gente canta às vezes, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede, quero mais de ti. Irmão, quem fez essa canção, ele estava super apaixonado por Jesus. Você sabe que toda canção é da alma, é o estado de alma. Então ele estava super apaixonado. Quando ele falava, eu ainda tenho sede, eu ainda tenho fome, quero mais de ti, pode vir queimar, vem, eu tenho lenha, põe aqui, não acabou não, tem aqui, vem Jesus. Amém? Porque ele é uma pessoa apaixonada. Amém? Aí às vezes quem não é apaixonado fala, ai meu Deus do céu, lenha, fogo, ai, porque ele está no iceberg, está um gelo puro, não entende o fogo do Espírito Santo. A gente precisa de ter esse fogo dentro de nós, irmãos. Quantos apaixonados por Jesus temos aqui? Diga amém. Glória a Deus, dê um forte aplauso a Jesus, aplauda Ele então bem forte, só os apaixonados. Apaixonado, irmão, não mede distância. Apaixonado não mede distância, não mede tempo. Você pensa assim, uma pessoa apaixonada, quando está apaixonado para o outro, ele fica conversando noite e dia, quando está apaixonado. Entendeu? Quantos são apaixonados por Jesus aqui? Diga amém. Quantos são apaixonados por alguém? Diga amém. Ah,
Você viu? Peguei vocês. Tem gente que está apaixonado por Jesus e por alguém também. Quando alguém está apaixonado por alguém, ele quer falar com essa pessoa o tempo todo. Amém? Apaixonado. Antigamente assim, você liga, você desliga? Não, liga você. Não, você que liga. Ah, não, você. Ah, não, você. Né? Apaixonado. Você precisa de ter essa paixão por Jesus. Eu fico vendo que quando está namorando é um garra-garra, um gruda-gruda, uma paixão. Aí depois quando casa tinha que ser mais apaixonado ainda. E aí separa, fica distante do outro. Que paixão é essa? A nossa paixão tem que ser constante. Amém? Essa paixão, você tem que alimentar essa paixão, alimentar o tempo todo. Irmãos, eu tive um namoro, um noivado à distância. Porque o meu noivo, na época, ele tinha que arrumar a casa. Eu ia morar no Nordeste. Eu casei, aqui eu sou goiana, mas meu esposo era missionário, lá em Recife, no estado do Pernambuco. E aí ele veio aqui para casar, aí vamos casar e tal. E aí ele voltou para Recife, para arrumar a casa, para ajeitar e tudo. E aí o que foi? Era carta todo dia. Nós não tínhamos WhatsApp. Nós não tinha isso. E às vezes, irmãos, a carta atrasava. Sabe o que eu fazia? Eu saía, eu morava na 72. Eu falava, o carteiro ainda não veio. Eu ficava assim, o carteiro não chegou hoje. Era uma carta, todo dia ele escrevia para mim, Josmar. Pensa uma pessoa que gostava de escrever. Todo dia. Eu falava, bem, uma carta todo dia para mim é muito. Mas às vezes, uma semana, ele falou, todo dia eu vou escrever para você. E ele escrevia. Aí ele escrevia, às vezes, falava, não chegou hoje. O carteiro já até sabia. Aí eu lembro quando atrasava, eu falava, o carteiro não chegou. Eu saía lá da 72, ia lá no comecinho da Avenida Goiás, onde é o Correio, né? Ainda é hoje, até hoje lá, já deve ter um século, não vou lá. E eu ia lá. Aí eu chegava lá, não tem uma carta para mim, não? Não tem carta, não, mas tem. Ah, tem aqui, é porque atrasou e tal. Eu não sei quantas vezes que eu fui, que até o carteirinho, às vezes, que eu olhava e falava assim, a carta não chegou hoje? Eu falei, não chegou. Ele já até conhecia. Por quê, irmão? Isso é paixão. Nós precisamos ter esse contato com o Espírito Santo. O contato com Jesus. Jesus, Ele quer isso aí, irmãos. Porque, olha, tem gente que hoje em dia, irmão, tão uns crentes, sabe que jeito? É fardo para ele vir na igreja, é canseira, é todos os dias. Sabe o que está acontecendo os crentes hoje em dia? Eles estão assim, todos os dias, eles estão completando a carreira e guardando a fé. Está morrendo, né? Como é que você está a sua fé hoje? Estou completando a carreira e guardando a fé. Está morrendo espiritualmente. Por quê? Porque não tem intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo. Você tem que se dispor diante de Deus. Quantos aqui estão dispostos para que o Espírito Santo venha falar na sua vida? Diga amém. Amém? Eu vejo outra coisa, irmãos, que o Espírito Santo faz. Ele revela coisas profundas. O Espírito Santo, ele revela. Você quer uma coisa profunda? É só ter contato com o Espírito Santo. Vocês lembram daquele pessoal que pagou uma fortuna para um submarino, não foi? Que todo mundo morreu lá, explodiu todo mundo. Mas eles queriam ir na profundidade. Eles falavam, eu não aguento mais ir no raso. Eu tenho certeza que eles eram mergulhador, exímios mesmo. Tinha visto coisas maravilhosas, mas eles queriam ir na profundidade. Irmão, quem fica no raso, só come areia, só leva tombo, só toma caldo. Quem fica no mar, estou falando no sentido do mar, só. Mas na profundidade, essa semana, não sei se alguém de vocês estão assistindo os Jogos Pan-Americanos. Quem está assistindo? Ninguém, só eu. Ah, você está assistindo? Eu estou assistindo, né? Tem uma TV Casé, é isso? Eu estou assistindo lá. Então, eu gosto daquilo ali, de esporte, né? E eu estava vendo lá aquele pessoal do surf, né? Então eles vêm para pegar a onda, mas antes deles pegar a onda, leva eles lá na frente.
Aí eles ficam lá. Aí me fez lembrar quando eu estava no mar, né? Aquela coisa boa, aquela coisa gostosa. Quando você está lá, aquela calmaria. Mas você quer mais profundidade, é mais calmo ainda. Mais calmo, mais tranquilo. E às vezes a gente não quer essa profundidade com Deus. A gente quer só ficar no raso. Às vezes a gente quer só ficar ali quietinho. Lá em Romanos, coloca aí, Romanos capítulo 11, versículo 33, diz que Deus se revela nas coisas profundas. Ele diz, ó profundidade das riquezas de Deus. Onde é que estão as riquezas de Deus? Está na profundidade. Você tem que se aprofundar com Deus. Você tem que se aprofundar com o Espírito Santo. Amém? Você precisa se aprofundar com o Espírito Santo. Eu fico vendo que às vezes as pessoas, elas não querem se aprofundar, elas querem coisas de Jesus, mas não querem se aprofundar. E você precisa dessa profundidade. Não tem, não? A profundidade das riquezas, irmão, Deus tem reservado coisas tremendas na nossa vida. Deus, Ele quer se revelar a você. Ele quer mostrar, Ele quer que você contempla coisas que você nunca pensou, imaginou de contemplar na sua vida. Mas só se você entrar nessa profundidade, você vai ter experiência como ninguém. Ele diz, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Põe mais aí. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Olha que coisa linda. Irmãos, só de você ler isso aqui, você fica apaixonado. Olha, vai mais, eu não sei, porque eu me apaixono. Quem primeiro lhe deu, para que o recompense, pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Nós cantamos agora mesmo isso aqui. Amém? Aí se você não tem conhecimento do Espírito Santo, você canta aqui, a Ele a glória, a Ele a glória. Mas está lá escrito em Romanos, a Ele a glória. Ó profundidade, a palavra de Deus cantada. Irmãos, a gente tem que entrar nessa profundidade. O Espírito Santo, ele te mantém o que? Fluindo. O que é uma fonte? A fonte é onde flui água. Essa água, ela vai fluir. Ela tem que fluir, ela não pode secar. Você precisa de andar com Deus. Eu fico vendo que o que acontece com a gente? A gente anda um pouco com Deus. Tem muitas pessoas que assim, está andando um pouco com Deus. Aí, o que ele fala? Ele está caminhando com Deus. De repente, ele fala assim, não, Deus. Stop. Vou fazer um pit stop aqui, uma parada, um shabat. Eu já até ouvi isso, um shabat. Irmão, misericórdia, não tira shabat de Deus, não. Eu estou num shabat agora. Seu descanso não é aqui. Você não tem que descansar, não. A Bíblia diz que aquele que pega a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Porque ele não é digno de olhar para trás. Você foi chamado, irmão, você tem que olhar para frente. Você tem que ser lá na frente, tem que seguir. Às vezes o que acontece? A gente trava, flui um pouquinho na presença de Deus. Às vezes a gente vai lá num congresso, muito bem, aleluia, glória a Deus. Vai lá e você flui. Aí depois para. O Espírito Santo te mantém fluindo. Amém? Você tem que continuar fluindo. Mas o que não deixa te fluir? Às vezes é um pecado. Um pecado, ele impede você de fluir na presença de Deus. Às vezes uma crise que você está passando impede você fluir. Às vezes é uma doença que você está passando, impede. Ou às vezes um relacionamento impede você de fluir na presença de Deus. Né? Ou alguém te decepciona. Quantas pessoas às vezes estão decepcionado com alguém na igreja, se decepciona, ele para de fluir. São coisas que interrompem o nosso fluir. E você não pode deixar essas coisas interromper o fluir de Deus na sua vida. Você tem que permanecer, porque o Espírito Santo é aquele que libera, é aquele que mantém você fluindo, mantém você funcionando espiritualmente. Amém? É isso aí. Irmão, quando você estiver cheio, eu gosto
tanto daquela passagem de Abacuque, quando fala, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não deu fruto na vide, a oliveira seca, e fala tanta coisa, que os... Irmão, ainda, né? Ainda que eu não floresça, ainda que vai alguém embora da minha casa, ainda que alguém me decepciona, ainda que alguém me entristeça, ainda que falte algo na minha vida, ainda que alguém morra, ainda que eu tenha necessidade de ser suprida, ele diz aqui, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! Ainda que me decepciona, ainda que faça isso comigo, ainda que quebre o pau comigo, ainda, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! Amém. Pode aplaudir Jesus, aplauda mesmo. Aleluia! Você tem que transbordar na presença de Deus. Você tem que vir no culto, irmão. Você tem que vir para o culto para adorar. Vem para o culto para adorar, você vai ver a diferença na sua vida. Amém? Vem para o culto, você tem que testemunhar, confessar Jesus, viver para Jesus. A vida continua, irmão, com Cristo. Mesmo, ainda, sei lá, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém? Todavia. Pode vir, meu Deus, a adversidade, a tormenta, a situação, vem, olha, pode parar tudo, ficar estático, paralisado. Não, nada vai me impedir. Eu vou continuar fluindo, independente daquilo que eu estou passando. Amém? Continua fluindo na presença de Deus, conduzindo na presença de Deus, porque essas coisas de Deus, irmãos, coisas de Deus a gente não conhece no natural. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 16. Põe aí, por favor, irmão. O Espírito de Deus, irmãos, Ele quer ter esse relacionamento. Ele quer. Não tem como você conhecer a Deus intelectualmente no seu raciocínio. Só no racional, não tem como não. Pastora, olha, eu quero fazer teologia. Amém, irmãos, glória a Deus. Se você quiser fazer teologia, que benção, aleluia. Mas eu já dei atestado de óbito para muitas pessoas que fizeram teologia e morreram espiritualmente, e deixaram de crer. Isso é uma verdade. Eu não estou falando isso por conta minha, não. Isso é experiência que eu tenho. Experiência. Deixaram de crer. Porque não é o intelecto. Não é o intelecto, não é isso aqui. Porque às vezes as tantas letras, acaba você perdendo a sensibilidade. É tanto conhecimento, é tanto estudo, você vai estudando aquilo ali, arrazoando, entrando, e aí você acaba perdendo discernimento, a sensibilidade, a essência, a inocência, a simplicidade. Por isso que tem gente, irmãos, que olha, assim, uma pessoa tão simples, que não sabe às vezes nem fazer um ó com um copo, e ele tem uma profundidade com Deus, ele tem uma revelação de Deus, ele tem uma intimidade com o Espírito Santo tão grande, que quem é intelectual, quem é muito sábio na letra, fica olhando e duvidando. Será? Sei não, isso deve ser um demônio, porque está intelectualizado demais. A gente precisa, irmão, ter esse discernimento na nossa vida. Deixa o Espírito Santo revelar. Deus ele não se revela por só conhecimento. Jó conhecia Deus, mas ele só foi ver Deus quando ele descobriu Deus. Você está entendendo? Você não entendeu. Olha, irmão, Jó, ele conhecia Deus. Tem muita gente que conhece Deus, mas não descobriu Deus ainda. Jó, ele só foi descobrir a Deus depois da adversidade que ele passou na vida dele. Depois que ele passou muito problema, aí que ele foi descobrindo Deus, porque o Senhor ele não quer ser só conhecido, ele quer ser descoberto, amém? É uma descoberta. Quantos aqui já leram aquele livro do Tom Taylor, Os Caçadores de Deus? Se você não lê, é um livro facinho de você ler,
Gente, foi um livro tão simples, mas era como se eu brincasse de esconder. Deus, onde o Senhor está e tal. Você vai descobrindo Deus, se revelando, Deus se revelando. Então o Espírito Santo, Ele quer isso. Ele quer se relacionar. Ele quer se relacionar não no seu ofício. Sabe por que você chegou aqui, meu irmão? Você chegou aqui porque algo te atraiu aqui nesse lugar. Amém? O seu físico, você vem uma atração. A atração é o físico. Agora, conexão é lá na alma. Aí Deus vem aqui e cura você da sua alma. Mas a intimidade é no Espírito. Amém? O Espírito Santo, Ele quer falar com você. Às vezes você é atraído pelas coisas externas. Por exemplo, você vê quantas pessoas às vezes vêm no culto, adora a Deus, ele chora. Você está atraído pelo exterior. Você é atraído pelo exterior. Esse é o plano físico. Mas você também tem que ser atraído, a sua alma precisa ser atraída também, conectada com Deus. Às vezes os seus sentimentos, as suas emoções precisam ser trabalhadas. Irmãos, quantas pessoas você precisa ser tocado pelo Espírito Santo. Muitas vezes a gente temos batalhas difíceis na nossa vida, irmãos, a gente tem uma vida de muita luta agora, muita luta espiritual. Mas você foi atraído por Deus. Atraído por Deus para quê? Para ter uma vida de fervor com Deus. Uma vida completa com Deus. Você precisa de se perseverar fervoroso, fiel a Deus. Amém? Você precisa ter essa fidelidade para que o Espírito Santo venha falar. À medida que o Espírito Santo, você vai entrando, você vai manifestando, Deus vai se manifestando, se revelando, mas você vai conhecendo a Deus. Quantas pessoas, irmãos, hoje não conhecem a Deus, ignora a voz de Deus, porque às vezes ele é atraído pelo mundo, pelas coisas do mundo. Irmãos, as coisas do mundo é passageira, tudo cessa, tudo na nossa vida ela vai cessar. Então o que você tem que fazer? Se aproximar de Deus. Agora, se você se aproximou de Deus um dia na sua vida, você foi fervoroso, você foi tocado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo revelou tanta coisa para você, mas aí teve um dia que você falou assim, não, agora eu vou parar um pouco, vou dar uma parada. Eu não tenho mais aquele pecado que eu tinha antes, eu não tenho mais aquela dificuldade, né? E aí você diminui a atração por Deus, pelas coisas de Deus. E presta atenção, quando você diminui a sua atração pelas coisas de Deus, automaticamente você vai substituir. Amém? Você vai substituir a companhia de Deus por outras companhias. Está me entendendo, irmão? Quando você se afasta de Deus, você começa a substituir aquela presença, porque não vai ficar vazio. Aí você substitui aquela presença de Deus, por quê? Por outras companhias, por outras coisas. Você está entendendo? Então você não pode se afastar de Deus, você tem que se manter conectado com a palavra de Deus, conectado à sua alma. Você tem que quebrar vínculos do passado na sua vida. Tem pessoas que vivem uma vida de passado, porque a alma também envolve a personalidade, irmão. Você não é mais aquela pessoa, você não é mais aquele homem, aquela mulher. Você é outra pessoa, porque você foi conectado com Cristo, você conectou, houve uma conexão, e quando você se conectou com Deus, a sua alma foi transformada. Quantos aqui são alma transformada? Diga amém. Então você precisa ter esse relacionamento com Deus, relacionar com o Espírito Santo, louvar a Deus, estar presente, relacionar com Deus o tempo todo, irmão. Você precisa ter esse vínculo aqui na igreja, de pertencer, de estar aqui, de buscar a presença de Deus, de quebrar tabus de religiosidade, quebrar tabus de tradição na sua vida, de crença na sua vida. Você precisa de se
chegar a Deus e dizer: Espírito Santo, eu quero ter uma vida de intimidade com o Senhor. Amém? Quantos querem essa vida de intimidade com Deus? Diga amém. Irmãos, isso é maravilhoso. Hoje uma pessoa chegou para mim e falou assim: o que é o Espírito Santo? Ele é um ser assim, como é? Que conecta. Ele estava com dúvida. Eu falei: não, ele não é um ser, ele é uma pessoa. Ele tem sentimento. E eu falei para essa pessoa, eu falei: você sabe que quando você peca, você fere, ele entristece, ele diz: não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não entristece. Então quer dizer que o Espírito Santo tem alma, tem sentimento. Ele diz: não entristece o Espírito Santo, por qual fostes selados para o dia da redenção. Ele diz: longe de vocês o que é toda ira, toda cólera, mas vocês sejam bondosos, compassivos, amando uns aos outros. É isso que a palavra de Deus diz. O Espírito Santo, irmão, não é uma pombinha, ele não é um fogo. Ele é uma pessoa que ele quer ter um contato com você todos os dias. Ele quer ter esse contato conosco. Irmãos, eu estou finalizando aqui. Teve 120 pessoas num cenáculo. Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, e ele diz: ficai em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder. 120 pessoas, irmãos. Jesus curou não sei quantas pessoas, matou a fome de milhares de pessoas, mas só 120 escutou isso aí, acreditou que alguma coisa ia acontecer. Ele diz: ficar em Jerusalém, 120 pessoas, sabe por quê? Vocês vão receber um poder, vocês vão receber um dínamo, vocês vão receber um fogo, algo diferente, que vai te capacitar, que vai capacitar vocês, para vocês testemunharem, para vocês serem enviados. Mas fica lá, 120 pessoas, esperando ali, fervorosos, com o coração fervorosos. Só que eles não sabiam o que ia vir, irmão. É igual eu chegar aqui e falar assim: irmãos, nós vamos ficar um mês aqui na igreja. O Espírito Santo vai, mas você não sabe de que maneira que ele vem. Não sabia. Não foi revelado de que forma que ele ia se manifestar. Mas eles estavam ali, esperando. Eles não sabiam se eles iam chegar, que ele ia chegar maior do que Jesus, o dobro do tamanho de Jesus. Eles não sabiam de que forma. Mas eles estavam ali esperando essa manifestação do quê? Do Espírito Santo de Deus. Irmão, sabe onde a igreja deu a luz, onde a igreja nasceu? Nesse tempo aí, ó, 120 pessoas, aí que foi a igreja nasceu. Essas 120 pessoas que estavam ali dispostas, eles estavam ali cheios de fé, e quando veio, encheu aquele ambiente, encheu aquele lugar. A gente canta tanto: enche esse ambiente. O ambiente foi cheio da presença de Deus, e ali eles começaram a falar em línguas, ali veio a manifestação, e eles saíram por todo mundo, pregando o evangelho com intrepidez. Aquele Pedro tão problemático, que negou Jesus 3 vezes, aquele Pedro, depois daquele dia, irmãos, ele saiu, ele ganhou 3.000 pessoas num dia só, e todo mundo ficava assim: como? Tanta sabedoria, esse pessoal é iletrado, eles não têm conhecimento de nada, isso é um pescador falando dessa maneira. O que pode levar essa pessoa a falar dessa maneira? O Espírito Santo. Amém? Irmão, não é você não se encanta não, quando você está cheio do Espírito Santo, do fogo de Deus, e Deus te usar, e Deus falar com você, e as pessoas falam: poxa vida e tal. Não se iluda não, fala: é o Espírito Santo. Amém? Não sou eu não, é o Espírito Santo, porque você está cheio dele. Amém? Você está cheio do Espírito Santo. Agora, se você está desplugado do Espírito Santo, como é que vai fazer? Não tem como. Você precisa desejar ter esse encontro com Ele. O Espírito Santo, Ele quer que você se torne o que? Íntimo. Eu disse para você, irmão, o Espírito Santo, você não tem intimidade da noite para o dia com as pessoas. Eu fiquei casada há 42 anos.
Eu não conheci Josmar no primeiro ano de casamento. No segundo ano de casamento. Mas depois, a intimidade foi tão grande, que eu via coisas em mim, nele, e coisas dele em mim. Sabe como é que é? Você já não se distingue mais quem você é. Assim que você tem que ser. Com o Espírito Santo. Você fala, eu não sou mais aquela pessoa. O Espírito Santo fala tanto. Eu já falei tantas vezes que às vezes eu estava aqui, ali, só de um olhar do Josmar, eu já sabia o que era, se era o som, se era uma água, se era alguma coisa, se ele queria que eu fosse lá para fora, eu não falava nada, só de olhar. Por quê? O que é isso? Intimidade. E o Espírito Santo precisa. Quando você estiver fazendo alguma coisa, o Espírito Santo vai olhar para você e vai fazer assim, filha. Aí, se você tem essa conexão com ele, você vai falar, pisei na bola. Não está certo. Eu sei, Espírito Santo, tudo bem, tá. Já entendi. Nós somos a noiva de Jesus Cristo. Amém? Quantos aqui são noiva de Jesus Cristo? Diga amém. Amém? Varões galileus, quantos aqui são noiva de Jesus Cristo? Amém, né? Varões galileus, estou falando, porque tem gente que fica, né? Eu noiva, pastor, não pode ser noiva. Não, é Jesus que é o noivo. A igreja é a noiva. Amém? Nós somos a noiva. E Ele está preparando um casamento vislumbrante, vibrante, vamos dizer assim. Eu não falei para você que eu tive um noivado longe, porque estava preparando. O noivo está preparando. Você é a igreja de Jesus. E Ele está preparando um lugar, mas Ele precisa de ter o quê? Essa intimidade. Nós temos o quê, irmãos? Uma dificuldade, nós estamos com um namoro à distância. Por isso que o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo é como se fosse aquele menino ali, o correio amoroso, né? Ele está ali dando força, o noivo está chegando, mas Jesus está demorando voltar, eu estou sofrendo, Jesus está demorando voltar, não aguenta firme, fica firme que Ele já está voltando, fica firme mais um pouco, Ele já está voltando, amém? Procura a ter santidade, procura ficar mais perto de Deus, se volta os seus olhos para Deus, se volta os seus olhos para o Senhor, para que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Hoje é um dia de você descobrir a presença de Deus, abrir os seus olhos, amém? Abrir os seus olhos. Tem muitas pessoas que às vezes falam assim, está na igreja, mas não conhece Jesus. Quantos aqui conhece o prefeito de Aparecida de Goiânia? É o Vilmarzinho, não é? É o Vilmarzinho, né? Ele é Vilmarzinho mesmo, ele é pequeno, ele é quase do meu tamanho. Mas, irmãos, ele foi lá em casa. Foi lá, tomou um café, tirei até foto com ele e tal. Mas eu não conheço nem onde ele mora. Eu não sei o que ele gosta, eu não conheço a esposa dele, se ele tem filho. Tem muita gente que está assim com Jesus. Tira foto com Jesus, faz selfie com Jesus. Vem na igreja. Mas ele está igual comigo, com o Vilmarzinho. Não sabe onde Jesus mora, não sabe as promessas de Jesus, não sabe para onde você vai com Ele. Porque você tem o quê? Não tem intimidade com o Espírito Santo. É Ele que vai te levar, Ele que vai te mostrar. Então a gente precisa ter essa intimidade com o Senhor, de conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo. Conhecer a Deus, irmãos, sermos íntimos do Pai. Jesus, Ele quer essa intimidade com a igreja. A gente precisa de ter esse sentimento, essa oração, assim, sabe aquela oração kamikaze, assim, ou morro aqui, Jesus, revela a mim. Você precisa ter essa profundidade com Deus, revelar, se comprometer com o Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com alguém que está sentado aqui na frente, desde a última cadeira, o Espírito Santo está falando com você. Porque vai trazer uma mudança a partir de agora na sua vida. Você precisa de entender que você tem um propósito aqui nessa terra.
Você não veio simplesmente para sentar e ouvir, não, é para mudar de vida, intimidade com o Senhor. Não se envolver com as coisas dessa terra, irmãos, não tem mais nada aqui para você se envolver, não. Não tem nada. Abre mão das coisas, irmãos. É um momento da gente se investir nas coisas do Senhor, investir nas coisas de Deus. Às vezes o Espírito Santo está querendo entrar dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento. Deus às vezes está querendo entrar até dentro do seu guarda-roupa, sabia? Às vezes você está usando algumas coisas que o Espírito Santo vai falar, isso aqui não é para você. É isso aí, quando você tem essa intimidade, não adianta. Essa conexão íntima, se dedique a Ele, se dedique ao Senhor. Vamos colocar de pé. Se coloque de pé e você vai ter essa conexão agora. Quantos querem estar conectados com Deus? Diga amém. Você precisa de ter essa conexão com Deus. Se livrar dessas tradições. Pedir perdão a Deus porque você ignorou o Espírito Santo. Você ignorou a voz do Espírito Santo. Não, Espírito Santo, eu não quero te ouvir, eu não quero seguir. Mas você nasceu, Ele te chamou, Ele te escolheu para isso. Mas para isso você precisa dessa intimidade, você precisa abrir mão. Intimidade, irmãos, você abre mão. Quantas coisas você já abriu mão por causa de Deus? Você tem que abrir mão. Vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos e comece a adorar a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e olhar para dentro. Você está tendo esse tempo com Deus. Você tem se dedicado a Deus. Você tem abrido o seu coração. O Espírito Santo tem sido a prioridade. Ou você tem ignorado o Espírito Santo? Você tem sido essa pessoa que tem ignorado. O Espírito Santo está falando com você e você não está falando. Está dando bola para Ele, está dando moral para Ele. O Espírito Santo está substituindo o Espírito Santo por outras companhias, por outras coisas. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração.